Galera, regrinha de sinais, uma coisa muito importante, sendo que se você não souber fazer, eu sei que é uma coisa básica, mas se você errar um sinalzinho numa questão, perdeu a questão inteira e não adianta chorar, beleza? Vamos embora? Então, na soma ou subtração, se nós temos sinais iguais, mais com mais ou menos com menos, você vai somar e repetir o sinal. Ah, mas eu vou somar menos? Sim, dois números negativos você vai somar. Menos 1 com menos 2, você vai somar menos 3. Né? 1 mais 2 vai dar o 3, o sinal você vai repetir, que é o menos. Então vamos fazer aqui. 2 mais 4. Então, diretamente você vai fazer e dá 6. Números negativos, você vai usar menos 1 com menos 2. Então, os dois são negativos, você vai somar os dois. Menos 1 com menos 2 vai dar o 3, sendo que negativo. Continuando na soma e subtração. Quando os sinais forem diferentes, nós temos mais com menos ou menos com mais. Não importa a ordem. Você vai, no caso, agora subtrair e vai conservar o sinal do maior número. Como assim? Se nós tivermos menos 1 com mais 2, então eu estou devendo 1, mas eu tenho 2. Então você vai diminuir 2 menos 1 vai dar 1. E qual o sinal? O sinal do maior número, que é o 2. Agora, o contrário. Eu tenho menos 3 mais 1. Se eu estou devendo 3 e só tenho 1 para pagar, eu continuo com a minha dívida. Mas a dívida é de quanto agora? De 2. Então, vai ser o 2. E qual é o sinal do maior? É o menos, que é o do 3. Na multiplicação e divisão, sinais iguais, mais com mais ou menos com menos, sempre resultado positivo. E quando for sinais diferentes, mais com menos ou menos com mais, sempre vai dar o sinal negativo. Então, menos 2 vezes 2, isso resulta em menos 4. E a mesma coisa se fosse o contrário. 3 vezes menos 1 vai resultar em menos 3. Ok? Vou falar um pouquinho sobre os números inteiros e os números racionais. Números inteiros são aqueles compostos pelos números negativos, o zero e os positivos. Os números representados também pela letra Z. Números racionais são aqueles representados pela letra Q, são os números fracionários. Os números podem ser escritos na forma de fração, como 2/3, 1/10, o 3 sobre 1000 ou o 0,003, sendo que o denominador deles tem que ser diferente de zero. Os critérios de divisibilidade. Um número é divisível por 2 quando o final dele for 0 ou um número par, por exemplo, 10 ou 126. Ele é divisível por 3 quando a soma dos valores dos algarismos for divisível por 3. Por exemplo, no 870, 8 mais 7 mais 0 dá 15. E o 15 é um número divisível por 3. Ele é divisível por 5 quando o final do número for 0 ou 5. Um número é divisível por 6 se ele for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. E o número é divisível por 10 quando ele tiver final 0. Decomposição em fatores primos. Só lembrando que os números primos são aqueles que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então vamos decompor. Por exemplo, 120. Vamos pegar o menor número primo que nós temos para poder fazer isso aqui. Como 120 é um número par, então ele é divisível por 2. 120 dividido por 2 dá 60. Vamos continuar. 60 continua sendo um número par. O menor número primo que a gente pode dividir é o 2. Então 60 dividido por 2, 30. Seguindo a mesma raciocínio, 30 dividido por 2, 15. O 15 já não é mais divisível por 2. O próximo número primo que nós temos é o 3. Então 15 dividido por 3, 5. O 5 não é mais divisível por 3, mas é por 5. Então 5 dividido por 5 dá 1. Na decomposição fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Representado aqui. Ou então 2 ao cubo, né? 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Galera, mais um assunto aqui que é de extrema importância você conhecer, que pode não ser cobrado direto numa prova, mas que para exercícios mais complexos, ou questões mais complexas, você precisa ter esse entendimento, ok? Então, divisores de um número. Os divisores de um número são aqueles que quando você fizer a divisão, ele deixa o resto zero. É uma divisão exata, beleza? Então, bora por exemplo, 72. Nós vamos fazer o quê? A decomposição em fatores primos. Então, 72 é o quê? Um número par. Então, ele é divisível por 2. O primeiro número primo divisível é o 2. Então, 72 dividido por 2 é 36. 36,
número par divisível por 2, menor número primo para você dividir, continua sendo 2. Então 36 dividido por 2 dá 18. Seguindo o raciocínio, 18 dividido por 2, 9. O 9 já não é mais divisível por 2. Então qual o próximo número primo menor que vai ser divisível? É o 3. 9 dividido por 3 é o 3. E o 3 dividido por 3 sobra 1. Como é que eu vou calcular, encontrar os divisores dele? Vamos traçar uma outra barra vertical, e vamos colocar o número 1 aqui em cima. Qual o primeiro número foi, nós decompomos os fatores primos? Foi o 2. Então, 2 vezes 1 resulta 2. O segundo número, como repete o 2, então não precisa multiplicar por 1 de novo. Então, 2 vezes 2 vai dar o 4. O próximo é o 2 novamente. Então, 2 vezes 4 resulta o 8. Agora, veja que mudou. Está multiplicando por 2, agora multiplicar por 3. Então, vamos começar lá do 1 de novo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. O próximo número é o 3 novamente. Não precisamos repetir, vamos continuar do último número que fizemos. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 12, 36. 3 vezes 24, 72. Então, os divisores do 72 vai ser 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 36 e 72. Você dividindo 72 por qualquer número desse aqui, vai dar um valor exato, o resto zero. De novo, para ficar claro e gravado na memória, irmão. Vamos lá. Vamos traçar uma linha na vertical. E vamos começar por 1. Por que 1? Porque o 1 ele é divisor de qualquer número. Então, vamos começar aqui com 1. Vamos pegar o primeiro número primo que foi divisível. É o 2. Então, 2 vezes 1, o resultado aqui é o 2. O 2, a gente não precisa multiplicar por 1 novamente. Vamos continuar aqui no resultado. 2 vezes 2, resultado 4. O segundo 2, não precisa multiplicar o 1 e o 2, você já fez isso. Então, 2 vezes 4 resulta 8. Passando para o próximo, que é o 3, aí sim, vamos ter que começar do 1 novamente. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. O próximo é o 3 novamente. Então, essa parte aqui já fizemos. Vamos pegar só o resultado aqui de baixo. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 12, 36. 3 vezes 24, 72. Beleza? Bom, galera, mais um assunto aqui de extrema importância, que, novamente, pode não ser cobrado na sua prova diretamente, mas se você não souber, com certeza vai interferir numa questão mais complexa e você, por falta desse conhecimento, você não vai conseguir resolver. Beleza? Então, bora lá. MMC é o mínimo múltiplo comum. É o menor número que ele é múltiplo de todos os números que você está fazendo. Então, vamos fazer um exemplo. O MMC entre o 10, 12 e o 5. Vamos fazer o que aprendemos antes. Decomposição em fatores primos. Então, temos aqui dois números pares, então vamos começar pelo 2. Então, dividindo por 2. O 10 dá 5, 12 dá 6 e o 15 você repete. Novamente, temos um número par, divisível por 2. Então, dividir por 2, vamos ter 5, repete. O 6 dividido por 2, 3. E o 15, você repete. O próximo valor. Então, vamos usar agora o menor valor para a decomposição, o 3. Então, o 5 repete, o 3 vai dar aqui 1, e o 15 dividido por 3 resulta 5. E o próximo número, por 3 não dá mais, então vai ser o 5. 5 dividido por 5 dá 1, 1 já deu o resultado, e o 5 dividido por 5, 1 novamente. E o MMC? O MMC vai ser a multiplicação de cada fator desse, de cada número. Então, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 resulta 60. Então, o MMC entre 10, 12, 15 é 60. É o menor número que é múltiplo incomum de todos eles. Beleza? Falando agora do MDC. Mais uma vez lembrando, pode não ser cobrado diretamente na sua prova, mas é um conceito importante que, se você não souber, pode fazer você tropeçar numa questão mais difícil. Então, vamos lá. O MDC é o maior divisor comum entre os números que você vai ter. Então, nesse exemplo aqui, o MDC entre o 12 e 64. Os dois são números pares, então vamos fazendo a decomposição em fatores primos. Então, dividindo por 2, resulta 6. 12 dividido por 2, 6. 64 dividido por 2, 32. Próximo.
continua sendo dois números pares no resultante. Então, divisível por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3, e 32 dividido por 2 dá 16. Para o MDC, já bastaria isso. Por quê? Porque agora já deu o resultado aqui que é o 3, e ele não é mais divisível por 2. Então, e aqui resultou um número par, divisível por 2. Então, o MDC são os fatores, o maior divisor em comum. Tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Então, vai ser o quê? O 2 e esse 2 aqui. Então, o MDC entre 12 e 64 é 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, esse é o resultado do MDC. Mas, continuando aqui para fortalecer a sua mente, vamos lá. Continuando a decomposição. 16 dividido por 2 dá 8. O 3 a gente repete. Novamente, repete o 3. 8 dividido por 2, 4. Mais uma vez por 2. Repete o 3. 4 dividido por 2 resulta 2. Mais uma vez por 2. Repete o 3. 2 dividido por 2, 1. E agora o 3. Faltou. 3 dividido por 3, resta 1. E aqui vai ser nosso MMC que a gente vai fazer. Então, MMC 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que resulta em 192. Então, temos o MDC entre 12 e 64 é 4, e o MMC entre 12 e 64 é 192. Beleza? Pronto. O assunto agora são frações. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Na adição, se tivermos denominadores diferentes, nós vamos ter que fazer aquele velho conhecido MMC. Você vai lembrar da importância dele, eu falei. Então, tivemos 2 terços mais 3 quartos, o MMC entre 3 e 4 é 12. Então, 12 dividido por 3 resulta 4. 12 dividido por 4 resulta 3. Como é que vamos fazer? 4 vezes 2 dividido pelo 12, que é o MMC, mais 3 vezes 3 dividido por 12, que é o valor do MMC. 4 vezes 2, 8, dividido por 12, mais 3 vezes 3, 9, também dividido por 12. Agora sim, denominadores iguais, vamos somar diretamente os numeradores. Então, 8 mais 9, 17. E o denominador se repete, que é o 12. Na subtração, peguei aqui um exemplo onde os denominadores são iguais. Os denominadores são iguais, você vai fazer o quê? Só resolver o numerador e repetir o denominador. Então, qual é a operação aqui? É de subtração. 3 menos 1 dividido por 5. 3 menos 1, 2. Denominador, 5. É o resultado. Multiplicação. Multiplicação, nós vamos multiplicar diretamente os numeradores e depois multiplicar os denominadores. Então, 3 quintos vezes 7 meios, 3 vezes 7 dividido por 5 vezes 2. 3 vezes 7, 21. 5 vezes 2, 10. Vamos manter como forma de fração. Aqui, 3 quartos dividido por 5 sobre 6. Podemos representar dessa forma, com o símbolo de dividir. Também 3 quartos com a barrinha, dividido por 5, dividido por 6. Então, várias formas de representar. Como é que resolvemos? Repetimos a primeira fração, 3 quartos. E vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Não é 5 dividido por 6? Então, vamos inverter 6 dividido por 5. Agora é a multiplicação que nós conhecemos. Multiplica os numeradores, 3 vezes 6, 18, e multiplica o denominador, 4 vezes 5, 20. E os dois números são pares, então nós podemos simplificar por 2. 18 dividido por 2, 9. 20 dividido por 2, 10. Eles não podem ser mais simplificados, então vou manter em forma de fração. Mas se não, caso estivesse pedindo uma resposta que não estivesse em fração, você pode botar aqui, 0,9, que é o mesmo resultado. Ok?